Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Aleluia. Há uma palavra aos nossos corações para depois participarmos da Santa Ceia, junto com esse batalhão de 201 pessoas que se batizaram nesse dia. Que festa, né? Que alegria. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Juízes, todos acharam Juízes, capítulo 13, versículo 8. Diz: então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Versículo 24 do mesmo capítulo 13. 24, que nos diz: depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-dan, entre Zorá e Estaol. Capítulo 16. Capítulo 16. Vire a página, versículo 20 ao 22. Capítulo 16, versículo 20, a palavra do Senhor nos diz: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere, e o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Amém. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, e nós sabemos que a tua palavra tem orientação para os nossos corações. Fala com cada um de nós, Pai. Deus, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Querem estar sentados. Meus queridos, nesses minutos que nós temos, gostaríamos da vossa atenção. Eu quero falar nesta noite sobre atitudes que impedem o agir de Deus. Deus, de uma forma muito especial, está agindo no meio da igreja. E Deus deseja profundamente que o seu Santo Espírito possa ter liberdade, para que ao agir do seu Espírito possa se apoderar de vidas, e através da presença gloriosa do Espírito Santo, cada crente venha ser um canal de bênção, um instrumento nas mãos do Senhor, e que a presença do Espírito Santo possa se apoderar de tua vida, de tal maneira que você possa fazer obras extraordinárias, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porém, existem algumas atitudes que podem impedir o agir de Deus no meio da igreja. Sansão tinha um grande potencial dado por Deus, nascido como resultado das promessas do Senhor para a nação de Israel. Ele foi escolhido para fazer a obra de Deus, para salvar os israelitas da opressão dos inimigos. Ele foi escolhido e chamado para realizar uma grande obra, uma obra extraordinária. Ele recebeu para isso uma força física, de uma forma
muito específica, de uma forma extraordinária. Mas nós vemos que Sansão desperdiçou suas energias numa vida de fraqueza, de fracasso, de erros. Sansão brincou com o sagrado, jogou fora seus compromissos que fizera com Deus. E o preço pelos seus fracassos, seus delizes, foi altíssimo. Infelizmente, ele pagou um preço terrível, porque quebrou os pactos do seu compromisso com Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, que infelizmente, muitas pessoas hoje são uma fiel fotocópia de Sansão. Você tem um chamado, Deus te chamou, te tirou do mundo das orgias, te tirou do lodo de lamaçal do pecado, te colocou no lugar seguro sobre uma rocha, firmou os teus passos. Você é de Jesus, mas o diabo não dá trégua, e ele tenta fazer com que você venha tropeçar, e muitos estão copiando os maus exemplos de Sansão. Infelizmente, muitas pessoas estão na igreja, mas aquela vida cheia de virtude, de graça, de comunhão, de poder, de unção, aquelas experiências maravilhosas com Deus, estão se esvaziando de muitas vidas. No meio da jornada de muitos crentes, no meio da jornada de muitos que eram bênçãos, hoje apenas se vê ruínas. Quantos crentes, irmãos, estão cambaleando, perderam o temor a Deus, já não tem mais necessidade, não sente necessidade de orar, estão vivendo uma vida sem compromisso com Deus, e assim consegue viver uma vida de derrota, porque não consegue ter vitória na sua vida. Semelhante a Sansão, quantas pessoas estão indo de passos largos para o fracasso, mas eu quero dizer para você nessa noite, hoje o Espírito de Deus está te alertando, não precisa acontecer um final trágico na tua vida, como aconteceu com Sansão. Pare aonde você estiver e dê liberdade ao Espírito Santo. Sansão, irmãos, representava a grande esperança de um grande avivamento na nação de Israel. Vitória para Israel, porque pela vida de pecado, de mistura que Israel trilhava, as derrotas, frustrações começaram a fazer parte da nação de Israel. Israel vivia vida de opressão pelos inimigos, por causa dos seus pecados. O período dos juízes foi muito conturbado. Sem rei, o povo não tinha ninguém para governá-lo, e a Bíblia diz que cada um fazia conforme o seu próprio entendimento. E Deus começou a levantar homens, e Deus levantou mulheres para julgar o povo, e Sansão foi um desses juízes, o 14º juiz levantado por Deus para governar Israel. E num momento que o povo já não suportava mais tanta opressão e aperto, Deus prometeu que daria um homem, e Deus levantou esse homem como uma promessa para realmente destruir os inimigos, principalmente os filisteus. Sansão foi esse homem, capacitado com uma força extraordinária,
para ser o libertador, o juiz do povo. Sansão era a esperança de Israel. Mas chegou o momento que Sansão falhou. Querida igreja, todos os verdadeiros cristãos, todo verdadeiro crente, você que está aqui nesta noite, do púlpito da galeria lá atrás, aqui atrás na nave, você foi escolhido, você foi capacitado para realizar obras extraordinárias neste mundo. Assim como Sansão era a esperança para Israel, a igreja é a esperança para esse mundo. E se a igreja falhar, não haverá esperança para esse mundo. Meus queridos, todos os crentes foram escolhidos para ser agente da manifestação de Deus. Você aonde pisa, aonde você vai, aonde você trabalha, aonde você estuda, você é um agente da manifestação do poder de Deus, e não pode ser nada menos do que isso. Você foi chamado para fazer a diferença nesse mundo que está em agonia. Você foi chamado para carregar a marca de Cristo, para fazer a diferença. Mas eu vejo algumas atitudes na vida de Sansão que impediram de ele realmente ter um ministério totalmente vitorioso. Ele andava de altos a baixos, porque ele teve algumas atitudes que fizeram ele errar o alvo. E eu não quero, meu querido irmão, meu querido jovem, meu querido irmão que está aqui nesta noite, eu não quero que essas atitudes que aconteceram, que Sansão tomou, você venha também tomar. Porque se você copiar, se você tiver as mesmas atitudes, você vai errar o alvo e a tua vida será um desastre. A primeira atitude que eu vejo errada na vida de Sansão é que Sansão vivia uma vida sem ter real consciência da responsabilidade que estava em suas mãos. Sansão não tinha a responsabilidade, ele não tinha consciência do que era ser um agente de Deus e um libertador para Israel. Meus irmãos, muitos crentes também se encontram na mesma situação, não conseguem ter consciência da sua responsabilidade como servo de Deus. Quantas pessoas até vêm ao batismo, se tornam membro da igreja, aceitam a Cristo como seu Salvador, mas não têm consciência da responsabilidade que é ser um cristão, que é ser um crente. Ser crente é muito mais do que ter uma carteirinha de membro. Ser crente é muito mais do que ir a um tanque batismal. Ser crente é você dizer que é de Jesus, quer ande aonde ande, vá aonde vá. Você precisa ter o cheiro de Cristo, você precisa ser a carta de Cristo, você precisa realmente ser luz do mundo e sal da terra. Mas Sansão não tinha essa consciência e por isso vivia dando mau exemplo. Crente que dá mau exemplo é crente que não tem consciência que o mundo está olhando para você, seus colegas estão olhando para você. Lá no serviço, alguém está olhando para você. Lá onde você mora, seus vizinhos estão olhando para você. O que eles estão vendo na tua vida? Você, irmão, tem consciência do que é ser cristão? Você tem consciência do que é ser crente?
todo crente que não tiver responsabilidade de uma vida cristã equilibrada, estará impedindo o agir de Deus na sua vida. E muitas vezes o Espírito Santo não age de maneira poderosa, total na tua vida, porque você não tem essa consciência do que é ser cristão. O que é ser crente? Ser crente não é colocar uma Bíblia embaixo do braço e vir cantar alguns hinos aqui. Ser crente é mais do que isso. Ser crente é você ser um adorador. Ser crente é no meio das lutas e provas, você não negar o nome de Jesus. Ser crente é mesmo no meio da perseguição, mas você diz: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Uma outra atitude errada na vida de Sansão, que impediu de ele ser uma bênção maior, é que Sansão escolheu andar sozinho. Ele viveu uma vida isolada. Nunca tinha alguém para aconselhá-lo, para orientá-lo. Ele não aceitava, ele andava sempre sozinho. Cristianismo, irmãos, é relacionamento. É tempo de fortalecer os relacionamentos. Ninguém deve andar isolado. O isolamento impede o agir de Deus no meio do povo, porque muitas vezes as pessoas se isolam por diversos problemas. Qualquer pessoa que se isolar vai ficar fragilizado, desprotegido e fica presa fácil na mão do inimigo. Quando uma pessoa se isola, a mesma fica sem compartilhar até mesmo seus conflitos e as vitórias que Deus lhe dá muitas vezes. Ele não compartilha com ninguém, ele vai se isolando e assim vai se fragilizando. Sempre teremos situações, irmãos, que nós precisamos de alguém para nos ajudar. Você precisa ter amigos, você precisa ter irmãos para orar por você, para aconselhar você, para ajudar você. As verdadeiras amizades nos ajudam nos momentos mais cruciais da vida. A Bíblia diz em Provérbios 18:1 que aquele que se isola busca seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Isso quer dizer, quem se isola deixa de ser sábio. Você é sábio, tenha amigos, tenha companheiros, tenha pessoas para orar por você, tenha pessoas para ajudar você. Mas Sansão vivia uma vida isolada. Ninguém sabia onde ele andava, o que ele fazia, ele se isolou. Não faça isso. A igreja precisa saber onde você anda. A igreja precisa saber onde você vai. A igreja precisa saber o que está acontecendo com você. Você precisa falar. Você precisa ter companheiros. Você precisa ter alguém para te ajudar em oração. E assim você vai andar de vitória em vitória. Uma outra atitude errada de Sansão é que Sansão perdeu a capacidade de ouvir. Ele não ouvia ninguém. Ele não via seus pais, ele não via seus líderes, ele não aceitava conselho e orientação de ninguém. Por não ouvir ninguém, Sansão não levou a sério as advertências de Deus. Quantas vezes os seus próprios pai e mãe, diziam: Sansão, não faça isso, Sansão, não cometa isso, Sansão, não faça. Mas ele perdeu a sensibilidade de ouvir. Existem pessoas que já foram alertadas pelo pastor, existem pessoas que foram alertadas pelos seus líderes, pelos seus pais, pelos amigos, mas continuam no mesmo caminho tortuoso da vida, porque não querem ouvir, não aprendem a ouvir. Sansão não aceitava orientação de ninguém. Da mesma maneira, o agir de Deus na vida de muitos crentes fica anulado pela vida de desobediência, pela falta de temor a Deus, quando você não
tem mais a capacidade para ouvir. Quantos crentes que perderam essa capacidade não conseguem mais ouvir as orientações da palavra de Deus? E quando a pessoa perde a capacidade para ouvir, o Espírito Santo vai ficando anulado e chega ao ponto do Espírito Santo se retirar. Não permita que isso aconteça na tua vida. Meu querido irmão, você quer vitória de Deus, você quer bênção de Deus, dê crédito à palavra, ouça a palavra, se alimente da palavra, aleluia, para que a palavra possa criar um clima abençoado de Deus na tua vida. Uma outra atitude errada de Sansão é que Sansão não era submisso a Deus. Ele não sujeitava-se à palavra de Deus. Ele não sujeitava aos pactos que foram feitos com ele, na consagração a ele, do seu nazireado. Ele foi desobedecendo, ele não se tornou uma pessoa insubmissa. E isso foi tragédia na vida de Sansão. Sempre será uma grande tragédia quando um crente quer viver de maneira insubmissa, de qualquer maneira, sem submissão à palavra de Deus e à liderança pastoral. Ser submisso a Deus é ouvir a palavra, é dar crédito à palavra, é amar a palavra, é colocar a palavra em prática. Mas Sansão era insubmisso, e por isso impediu de Deus fazer algo mais através dele. Meu irmão, muitas vezes Deus quer usar você, Deus quer abençoar você, Deus quer dar vitória para você, mas a insubmissão à palavra, essa contrariedade que você tem com respeito à palavra do Senhor, tem colocado tudo a perder. E muitas vezes o Espírito Santo fica retido, porque você tem sido insubmisso. Mas nesta noite o Senhor fala ao seu coração. Sansão teve um outro problema. É que Sansão, embora fora consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe, ele não era convertido. Sansão não era convertido. Deus até usou ele, mas Deus usou até jumenta. Sansão não se converteu. Ele só se converteu no último dia da sua vida, no último instante. Ele usava o nome do Senhor, mas não era do Senhor. Tem sido o retrato de muitos crentes que estão na igreja, mas não são convertidos. Se convence que a verdade está aqui, até vem à igreja, até fazem, quem sabe, alguma coisa na igreja, mas não são convertidos. Sansão andava totalmente afastado dos propósitos de Deus para a sua vida. Ele andava de qualquer maneira, da maneira que bem entendia, e não prestava conta para ninguém. Sansão, ele tirou o seu olhar a Deus, e ele colocava o seu olhar nas mulheres. Desde o início, Sansão teve problema com o sexo oposto. Ele não podia ver um rabo de saia. Mas esse não tem sido mal só de Sansão, não. Tem sido mal de muitos que estão na igreja. Sansão foi impedimento para Israel ter vitórias retumbantes. Você, com esse olhar adúltero, tem sido impedimento para o agir poderoso dos céus no meio da igreja. Até onde você vai com esse olhar? Deus está falando com alguém aqui. Eu sou profeta de Deus para você nessa noite.
Pare, senão o próximo passo será a destruição tua e você vai destruir a tua família. Pare. Sansão vivia uma vida desvirtuada. Tudo aquilo que não podia fazer, ele só sentia atração pelas mulheres que não era do povo de Deus. E foi essas mulheres que levaram ele à ruína. Irmãos, uma outra atitude terrível de Sansão era o egocentrismo. Sansão passou a viver na arrogância, na soberba do seu eu. Nós encontramos nesses poucos capítulos que fala a história de Sansão, 37 vezes, Sansão dizendo, eu, meu, a mim. Ele não dizia Deus, se Deus permitir. Se Deus, não era Deus, ele tirou Deus da cena da sua vida, e ele dizia eu, meu, a mim. Sansão andava na confiança de suas próprias forças e na ânsia de satisfazer os seus próprios desejos. Era só eu. E quando um crente pensa que é o cara, pensa que sem ele a igreja não vai, pensa que se ele não colocar as mãos, as coisas não funcionam, saiba que você está a um passo da derrota. Porque a igreja não é minha nem tua, a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. A igreja passa por dificuldades porque ela está inserida no mundo. Mas a igreja é de Jesus, ela passa por dificuldade, mas ela não é derrotada, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja é de Jesus, você é de Jesus, você é de Jesus e você é a igreja. Sansão teve um outro problema, uma atitude completamente inversa daquilo que Deus deseja. Sansão viveu uma vida sem oração. Sansão não orava. São aqueles que vão fazendo alguma coisa para Deus. Deus até abençoa, porque a palavra dele não volta vazia. Mas são crentes que não oram. Sansão não orava. As poucas vezes que Sansão orou, foi quando ele estava em perigo de morte. Quando ele estava em perigo para morrer, então ele orava, pedia socorro a Deus. Você não conhece ninguém assim? Que não ora, mas quando está em aperto, daí vem para a igreja. Que você possa vir para a igreja, não porque você está apertado, não porque você está com luta, mas que você possa vir à igreja para adorar ao Senhor. Viva uma vida de oração. Tem oração na tua vida. Irmãos, a oração precisa ser o DNA da vida natural de uma igreja. A oração precisa ser a essência da tua vida. Quando Deus tem algo para realizar em favor da igreja, o desejo de Deus, a bênção de Deus é precedido através da oração. As chuvas torrenciais dos céus não caem antes que um povo clame, antes que um povo dobre os joelhos. Deus não sara a nossa terra, Deus não vai abençoar nossa nação se esse povo não orar, se esse povo não orar, se esse povo não orar. A vitória e a bênção para o Brasil, irmãos, não está no nosso governo. Nosso governo não conhece a Deus. São corruptos por natureza, com ideias diabólicas fabricadas no inferno. Mas a vitória do Brasil
não virá do governo. Pode trocar de governo, não virá do governo. A vitória do país virá da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face, eu sararei essa terra. Essas palavras não são só para o Israel, são para uma igreja que ora. Uma igreja que ora. Você foi chamado para orar. Você foi chamado para orar. Você foi chamado para orar. O invencível Sansão deixou-se encantar pela sensualidade de Dalila. Ninguém vai conseguir viver uma vida consagrada a Deus tendo comunhão em si e se envolvendo com as Dalilas da vida. Dalilas da vida, quando eu digo, não estou falando só na questão de mulher. Existem muitas Dalilas impedindo a caminhada de muitos crentes por aí. Infelizmente, há muitos crentes recebendo mimos das Dalilas. E já estão dormindo o sono da indiferença, da negligência, do comodismo, da frieza espiritual. As Dalilas estão mimando sua cabeça. E você está dormindo naquela que vai te matar. Não é só mulher, não. Tudo aquilo que leva você a perder a fé em Cristo, tudo aquilo que leva você a ser um crente frio, tudo aquilo que te leva a frieza espiritual, são as Dalilas que estão mimando você e vão te levar à morte. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui para você despertar desse sono antes que as Dalilas gritam: te acorde, mas aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Você já estará enlaçado. Irmãos, qual a Dalila que está na tua vida atrapalhando a tua fé? Atrapalhando de você ser um crente fervoroso. Atrapalhando de você ser um ganhador de almas. Atrapalhando de você ser um canal de bênção no mundo e na igreja. Qual as Dalilas que estão querendo tirar você da igreja? Qual as Dalilas que estão esfriando o teu amor, a tua fé, que estão levando você a uma inércia, e você está aceitando isso, e você está vivendo uma sonolência espiritual, mas nessa noite o próprio Espírito Santo te sacode, desperta-te do sono. Ah, meus irmãos, nós vemos uma outra atitude complicada de Sansão. Ele brincou com o pecado. Sansão brincou com o pecado, irmãos. Uma verdadeira moléstia assolava Sansão. Sansão não tinha domínio do seu desejo. De maneira desenfreada, ele cedia ao pecado. Sansão, no seu desejo carnal, ele subestimou o poder destruidor do inimigo. Ele confiava na sua própria força. E assim, ele fraquejou. Eu quero dizer nessa noite, com muito temor a Deus, aqui no púlpito, até lá atrás. Quem brinca com o pecado, além de impedir o agir de Deus na sua vida, se torna palhaço nas mãos do inimigo. Quem brinca com o pecado, se torna palhaço na mão do inimigo. Sansão foi brincando. Sansão foi brincando. Deus foi advertindo e ele não aceitava a advertência. Daqui a pouco, ele brincou tanto com o pecado, que
que agora, nas mãos de Dalila, ela entrega para os seus opositores. Ele já havia contado o segredo. Eles vieram vazar os seus olhos e colocaram ele girar o moinho. E a turma criticava e zombava e riam. E lá estava o palhaço, aquele homem que foi escolhido como promessa de Deus, aquele homem que foi escolhido para ser um atalaia de Deus, aquele homem que foi escolhido para derrotar os filisteus. Mas agora estavam lá os filisteus brincando, gozando, escarnecendo, tirando realmente gozação de Sansão. Por que isso? Porque ele brincou com o pecado. Com o pecado não se brinca, com o pecado se afasta. Em nome de Jesus, a tua vida está lavada com o sangue do Cordeiro. Não mistura a tua vida com o pecado. Com o pecado não se brinca, com o pecado não se chega perto. Não confie na tua própria força, não confie que você tem jeito para realmente cair fora do pecado. Ninguém que brinca com o pecado, ninguém que chega perto do pecado deixa de ser contaminado ou ser atingido. A prova está aqui. Sansão brincou e agora estava numa vida de derrota. Sansão não levou a obra de Deus a sério. Crente que não leva a obra de Deus a sério, não leva a sua vida cristã a sério, crente que não leva a sua vida de compromisso com Deus a sério, realmente é impedimento para o agir de Deus. Jamais Deus vai agir na vida de quem não tem compromisso e vive uma vida de irresponsabilidade cristã. Irmãos, Sansão brincou tanto que ele perdeu a visão. Primeira coisa que eles fizeram, quando o inimigo se apossaram de Sansão, foi vazar os seus olhos, cegar ele. Irmãos, é isso que o diabo tem feito na vida de muitos crentes. Quantos crentes que não enxergam mais nada, irmãos? Não enxergam o que é pecado e o que não é, o que pode e o que não pode. Para eles tudo é a mesma coisa, não tem mais diferença. Eu não estou aqui falando questão de uso e costume, embora tenha alguns costumes que são ótimos, bom, excelente, e tem alguns exageros aí que só misericórdia. Eu estou falando de uma vida de pecado. Eu estou falando que muitos crentes já acham que não é mais pecado isso e aquilo. Já não é mais pecado. Irmãos, não dá para relacionar. Mas quantos crentes estão brincando de ser crente, irmãos? Não enxergam mais, não tem mais a visão de Deus na sua vida. Primeira coisa que o inimigo quer fazer, e ele faz quando o crente começa a se misturar, é cegar o crente, para o crente não enxergar mais direito. Mas o Senhor está aqui para limpar os teus olhos com o colírio dos céus. O colírio dos céus, para você ter discernimento, para você saber o que pode fazer e o que não pode. A falta de visão espiritual na vida do crente tem sido uma tragédia no meio da igreja. Mas eu quero dizer que o Senhor usa de misericórdia, e a misericórdia do Senhor está aqui nessa noite. Nós vemos momentos complicados na vida de Sansão. Sansão acorda nos braços de Dalila, mas ele, como falou outras vezes, ele diz: eu vou me levantar e eu vou sair como antes. Mas, irmãos, se tem um versículo triste na Bíblia, é esse versículo aqui, irmãos, que diz: e o Senhor se retirou dele, e ele não sabia. Que versículo triste, irmãos. Quando o Espírito Santo sai da vida de uma pessoa, Deus vai dando oportunidade, Deus vai dando, Deus vai falando, Deus vai abençoando,
mas a pessoa vai fazendo pouco caso, vai brincando, vai murmurando, murmura de todo mundo, murmura de Deus, murmura do pastor, murmura daqueles que estão na liderança, murmura de todo mundo. Para ele não, tudo é farinha do mesmo saco, não faz diferença, vai murmurando e o Espírito Santo vai se entristecendo. E o Espírito Santo vai se entristecendo. E daqui a pouco o Espírito Santo sai da vida de uma pessoa. Irmãos, que tristeza, um homem que era a esperança de Israel, um homem que nasceu sob uma promessa. Antes dele nascer, houve uma promessa, um próprio anjo veio do céu, apareceu para sua mãe e disse: você vai ter um filho. Promessa de Deus. Agora nós vemos esse homem que era promessa, não levando as coisas de Deus a sério, e agora o Espírito Santo se retira. Me lembro de um pastor que nos contou, que alguém disse: pastor, vai lá no hospital orar para uma pessoa. Vai lá orar para essa pessoa. E o pastor, com muita atividade, não foi. Daqui a pouco telefonaram, insistiram: pastor, vai, pastor, se eu vou lá. Quando ele chegou na porta do quarto para entrar, para orar pela pessoa, Deus falou com ele, de maneira audível, ele ouviu uma voz: não ore por essa pessoa, porque eu já rejeitei essa pessoa. Ele entrou, falou algumas coisas, saiu, e daqui a pouco alguém diz que ele morreu gritando: eu estou sentindo o inferno, eu estou indo para o inferno, eu estou indo para o inferno. Deus rejeita aqueles que brincam com o sagrado. Lá em Lages, papai sabe bem dessa história. Um homem que morava na frente da igreja. Foi um crente, mas daqui a pouco começou a brincar, murmurar do pastor. Pastor para ele era pior do que um tapete. Começou a ser uma pedra no sapato até de papai, brincando e gozando. Daqui a pouco soube a notícia: encontraram tal pessoa enforcada. Deus rejeita quem brinca de ser crente. Deus rejeita quem fica falando asneiras e coisas indevidas. Quantas pessoas na Bíblia e fora da Bíblia foram rejeitadas por Deus? Até quando você não vai levar as coisas de Deus a sério? Que tristeza, irmãos, quando eu olho esse versículo, e o Senhor se retirou dele, ele não sabia. Isso é algo chocante, irmãos. É algo triste, é algo chocante quando Deus se afasta da vida de uma pessoa. Porque a última pessoa que sai é o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala de uma igreja, irmãos. A Bíblia fala de uma igreja que Jesus está por lá de fora batendo. Eu quero entrar, mas colocaram Jesus por lado de fora. Jesus está dentro da tua vida ou está fora da tua vida? Jesus está no teu coração ou ele está batendo a porta do coração dizendo: eu quero entrar, eu quero entrar? Até quando você vai endurecer o teu coração? Até quando você vai ser teimoso? Mas hoje o Espírito Santo quer te abençoar. Eu termino, porque não temos mais tempo.
Mas eu quero dizer que Deus está interessado em devolver a você uma força, um poder, uma graça. A fidelidade de Deus não muda, irmãos. Sansão mudou, mas Deus não mudou. Deus permaneceu fiel. E Deus é um Deus de misericórdia. Sabe o que Deus fez, irmão? Sansão estava cego. Mas agora sabe o que Deus fez? Fez todo o povo filisteu ficar cego. Olhava para Sansão, mas não enxergava que o cabelo estava crescendo. A graça de Deus estava voltando. A graça de Deus estava voltando. O povo não via nada. Não via nada. Deus cegou o povo para não ver. Deus cegou o povo para não ver. E numa hora que o povo estava fazendo ele de palhaço, mais de 3.000 pessoas reunidas para criticar de Sansão e do Deus de Sansão. Ele, no meio de dor, com os olhos vazados, ele pede misericórdia. Agora ele ora. Agora ele faz uma oração fervorosa. Deus, esses inimigos que eu tinha que destruir, eu não destruí quando eu estava bom dos olhos. Quando eu podia destruir, eu não destruí. Mas eu faço o último pedido, para que ele seja destruído então agora. Levaram Sansão a uma coluna, mas não deram importância nenhuma. Não viram que o cabelo tinha crescido. Quer dizer, a misericórdia de Deus voltou, o perdão de Deus voltou, a bondade de Deus voltou, aleluia. E agora Sansão, no meio daquelas colunas, ele faz uma força, mas ali estava a mão do Senhor, e a mão do Senhor sacudiu aquele prédio veio abaixo, e milhares de pessoas morreram. Infelizmente ele morreu junto, mas foi salvo. Irmãos, Sansão foi tão salvo, que lá em Hebreus, nos heróis da fé, está o nome de Sansão. Está o nome de Sansão. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não quero saber o que você fez, aonde você andou, o que você falou, o que você praticou. Eu não quero saber, eu quero saber que se você se arrepender, se você tiver uma outra atitude, a graça do Senhor virá sobre sua vida. E o teu nome vai estar nos heróis que vão triunfar, que vão entrar na terra prometida. Coloque-se em pé nesse momento. Sansão terminou a sua vida fazendo o que ele foi chamado para fazer: destruir os filisteus. Ele foi chamado para isso. No meio da caminhada ele se perdeu, mas no final ele reconheceu e foi contado como herói. Não importa o que você fez, o Senhor quer ter você como um herói. O Senhor pensa em você não como um fracassado. Deus não olhou para Sansão como um adúltero, como a pessoa terrível que foi. Não. Deus apagou e colocou ele como um herói. Nessa noite o sangue de Jesus apaga teus pecados. O sangue de Jesus apaga todas as mazelas espirituais da tua vida. O Espírito Santo apaga tudo. E o Espírito Santo te convida. Comece uma nova etapa. Comece uma nova etapa. Comece algo novo.
lá da galeria, lá atrás, aqui no púlpito, em nome de Jesus, comece algo novo. O Espírito Santo quer colocar o teu nome como herói, como um herói. Triunfa. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Aleluia, aleluia. Meu querido irmão, não há necessidade de você morrer. Não há necessidade de você realmente ter atitudes que venham levar você ao fracasso. Mas eu quero dizer nesta noite, o Espírito Santo quer agir na tua vida. O Espírito Santo quer agir na tua vida. Sinta a presença do Espírito Santo aqui. Deus tem falado com você aqui nessa noite. Sansão teve que morrer, mas você não. Você é privilegiado, porque Deus fala contigo e Ele quer que você dê um novo começo, uma nova orientação para a tua vida, porque Ele quer usar você vivo, como sal, como luz, como atalaia. Deus quer ocupar você. Não permita que esse versículo se repita na tua vida. E não sabia que o Espírito de Deus se retirou dele. Não. Em nome de Jesus, isso não pode acontecer na tua vida. Não pode. Porque se o Espírito Santo sair da sua vida, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Não permita que o Espírito Santo saia da sua vida. Sansão, apesar de todas as mazelas, foi para o céu e entrou como herói. E você precisa ir para o céu como um herói. Você precisa ir para o céu como um herói. Mas antes de você ir para o céu, a tua jornada não acabou. Há algo que Deus quer fazer através de você. Dê a mão para quem está ao seu lado. Oh, aleluia, aleluia. Pastor Aguiar, chega aqui, pastor Aguiar. Vamos orar nesse momento. Espírito Santo, na tua presença nós estamos. E nós te clamamos em uma só voz para que tu se mova entre nós. Nós clamamos por restauração aqui esta noite. Nós clamamos por restituição aqui esta noite. Pai, nós clamamos para que o Senhor levanta para que o Senhor levante esta. Pai, nós oramos para que alianças sejam renovadas aqui agora pelo poder da tua palavra. Nós oramos para que pactos sejam avivados. Nós clamamos para que relações contigo sejam reatadas. Nós clamamos para que pessoas sejam resgatadas da tua intimidade. E a tua igreja clama, e a tua igreja invoca, e a tua igreja roga. Espírito Santo, se movimenta na vida deste agora. Se movimenta na vida dela agora. Resgata-o para a tua intimidade. Resgata-o para a tua intimidade. Resgata-o para a tua intimidade. Dê livramento para esta alma. Dê livramento para essa espiritualidade. Dê livramento para esta casa. Dê livramento para este casamento. Livramento, livramento, livramento. Oh Deus, que esta glória o envolva, que esta presença o envolva, que a tua graça se manifeste.
sara este coração, sara essa chamada, sara este compromisso. Devolva-o, 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 devolva-o cheio da glória, devolva-o cheio da tua presença, cheio da tua santidade. Nós clamamos glória de Deus, nós clamamos glória de Deus. Levanta heróis novamente, sara heróis caídos, restaura-os, restaura-os, restaura ministério, restaura casas, restaura lares, restaura chamadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Levanta-os novamente, levanta-os novamente, que a tua trombeta soa neste coração. Desperta este Sansão dormindo, desperta este homem dormindo, desperta esse marido dormindo, desperta essa mulher dormindo. Desperta-o, desperta-nos, desperta-nos, desperta-nos e leva-nos para os teus pés, e leva-nos para a tua aliança, e leva-nos para a tua intimidade. Aviva-nos, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que sente a presença, você que sente a presença, tu pode adorar. Há uma glória restauradora de homens e mulheres de Deus sobre este lugar.